Olá pessoal, aqui é o Alexandre Meirelles, do blog Método de Estudo. Hoje eu estou aqui com meu amigo, o professor Marcondes Júnior, para fazer a seguinte pergunta para ele. Marcondes, você que já dá aula há tanto tempo, já deu aula para tantas turmas aí do CESP, preparatórios para concurso da Banca CESP, né? E aí eu te pergunto, Marcondes, como um candidato se prepara para sair bem numa prova do CESP de português? Primeiramente, obrigado Alexandre, quero registrar a minha admiração por você, um cara fenomenal por duas razões, por ser íntegro e segundo, por ser um profissional que é, né? Então eu falo Alexandre Meirelles, parei. Então vamos lá, vamos lá. Galera, você que está estudando para a prova objetiva, professor, eu quero gabaritar a prova objetiva e já se sabe que se você sai bem na prova objetiva, regra geral, o candidato ele já está um passo à frente dos concorrentes, porque a prova objetiva de língua portuguesa compreende uma quantidade grande de questões. Então, para você se dar bem mesmo na prova objetiva, vamos analisar dois perfis. Primeiro, você que está começando do zero, absoluto zero. O cara que só viu aquele português no ensino na médio, escola, não viu nada em faculdade, escreve tudo errado quando faz comentário. Pulava o muro na faculdade, não fazia nada. Exatamente. Professor, eu que não sei nada. Muito bem. Então é preciso que você tenha uma gramática, que você tenha um material para você fazer aquele estudo constante. Afinal de contas, sem um conceito mínimo que seja, você não sabe nem errar. Nossa, professor, caiu uma questão na minha prova, eu não sabia nem chutar. Acontece demais isso. O que eu falo assim, Marcondes, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu não sou uma pessoa assim tão fã daquela, já fiz vídeos aqui no canal aqui da Método sobre isso, assim, de quando assistir a uma videoaula ou assistir a uma aula, tá? Eu falo o seguinte, cara, tem disciplinas que você se vira sem aula. Agora, sempre dou como exemplo, você tem uma base fraca em exatas, tem que fazer um curso. É difícil entender contabilidade, tem que fazer curso. Legislação tributária estadual, tem que fazer curso. E eu falo assim, português, se você é fraco em português, você tem que fazer curso. Engraçado, eu sou professor de português, eu acompanho candidatos para concurso público, mas eu digo que se você é uma pessoa que tem hábito de leitura, é uma pessoa que realmente tem hábito de leitura, que fez todo o dever de casa. Mas é isso que eu estou falando que não. Eu falei o seguinte, eu falei assim, só para te cortar, eu falei assim, se você é uma pessoa que tem dificuldade com português, você tem que fazer um curso. Não há dúvida de que você precisa ser acompanhado. Quem tem hábito de leitura, pode pular o curso. Pode pular o curso, não vai fechar, não vai gabaritar a prova, pode pular o curso, não vai gabaritar a prova, mas vai sair bem, vai sair daquelas questões de interpretação, vai acertar aquelas questões sobre significados de palavras, porque a pessoa tem bagagem de leitura. Porém, aquela questão mais técnica que envolve pontuação, no adjunto adverbial deslocado, por exemplo, ou transposição das vozes verbais, ou questões que envolvam correlação verbal, às vezes a pessoa já fica tipo assim, opa, o que é isso mesmo? Eu sei escrever bem, eu leio bem, eu consigo fazer bem. Quando eu falei assim, escrever bem, uma coisa eu falei assim no seguinte sentido. O cara, ele não vai ficar livre de estudar um material escrito. Uma gramática, um PDF, ele não vai. Isso aí não tem lá. Pode pegar um escritor profissional, tem que botar o cara para dar uma olhada ali. Agora, de repente, essa pessoa que tem uma bagagem de leitura maior e consegue se virar com o PDF, esse sim pode se livrar, digamos, de uma aula online. Sim. De uma aula mesmo, o professor explicando. Sim, pode fazer um acompanhamento. Mas não é o caso da grande maioria. Não é o caso da maioria. Você precisa de uma orientação, de um acompanhamento. Sem uma orientação de acompanhamento, língua portuguesa você não sai do lugar. Acontece o que normalmente eu ouço de depoimentos de alunos. Professor, eu não sei nem estudar língua portuguesa. E aí vem um grande problema que envolve na gramática por si só, que é a primeira parte da gramática. Não sei se você se recorda, lá no ensino médio, é aquela parte que envolve fonemas, de chata pra caramba que quase não cai. Ele quase não cai, quase sempre o candidato começa por ali. Quando ele começa por ali, ele não sabe se orientar, só decoreba, ele já desiste logo de cara. Portanto, para você que vai fazer prova do CESP e que quer gabaritar a prova do CESP, eu indico um estudo reverso. O que é o estudo reverso, Alexandre? Ele vai imprimir as provas. Então ele já tem um estudo, ele já está estudando uma gramática, um PDF, ele já está assistindo algumas videoaulas, ele vai imprimir uma sequência de provas do concurso para o qual ele está se preparando, e aí ele vai estudar por meio das provas. Essa, inclusive, é a terceira etapa de uma orientação de, quando o candidato começa, assiste às aulas, faz exercício. A terceira etapa seria exatamente fazer o estudo reverso. Imprime as provas e aí, conforme
a dúvida na hora da prova, ele vai pontualmente no material dele, entende aquela questão no material e volta para a prova. Tem uma coisa que às vezes o pessoal faz confusão, que é o seguinte, o pessoal pode fazer confusão com o texto, vamos deixar bem claro aqui. O que você falou é o seguinte, o seu estudo reverso, a pessoa já vai ter estudado a gramática, o material de língua portuguesa, de repente já ter assistido uma aula, dali ela pega a prova e vai e faz. Porque tem pessoas que falam o seguinte, não, vai direto, tem aquele estudo por questões, né? Vai direto por questões. Não, isso aí não existe, cara. Se você não tiver uma base teórica, você não aprende por questões. Isso é uma coisa de alguém que é uma exceção, um gênio, de qualquer disciplina. Tá? De qualquer disciplina. Vou dar um exemplo, só para ilustrar. Por exemplo, tem uma questão que envolve, por exemplo, a análise do pronome lhe. O pronome lhe exerce valor de objeto indireto, jamais objeto direto. E o candidato, de repente, ele vai para uma questão e julga assim, de maneira muito simples. Informei-lhe os dados. Exemplo. E aí a pergunta da prova afirma, o pronome lhe tem valor de objeto indireto. Ele vai afirmar que é verdadeiro. Mas por trás dessa informação, tem um requisito que leva à análise do pronome lhe. Para você falar que o pronome lhe tem valor de objeto indireto, primeiro requisito é você entender sobre transitividade do verbo. Portanto, diariamente o candidato tem que fazer questões. Isso não tem dúvida, português é uma das disciplinas que mais você precisa realmente fazer questões para pegar o jeito da banca e tal. E como a gente está fazendo um vídeo sobre o SESP, cara, o SESP em português é um infinito de questões. Tu está 10 anos, você não vai acabar as questões do SESP. Exatamente. Então o que você faz? A gente está gravando esse vídeo em meados de 2019. Você vai pegar, você vai entrar em um site de questões que seja, vai pegar 2019, SESP. Se o teu carro for nível superior, dê prioridade para nível superior, porque realmente muda o nível. Claro que há exceções, tem aquela questão difícil do nível médio e há aquela questão fácil do nível superior, mas já que é para você treinar, o teu nível superior vai nas questões mais difíceis. Se você vai fazer um concurso para nível médio, é interessante você pegar as questões de nível médio, mas também não perder muito da de superior não, porque às vezes a nível médio pega mais pesadas também, né? E além dessas duas variáveis que você colocou, tem a variável número de concorrentes. Quando você tem um concurso muito concorrido, aí com certeza essa prova de nível médio ela fica muito mais difícil. Ela vem bem mais difícil, senão todo mundo tira 10. Exatamente. Não tem como selecionar. Então assim, o SESP tem um infinito de questões. Então tu vai lá, pega lá SESP, 2019, 2018, 2017, o quanto você aguentar. 2015 já não vai aguentar, já é questão demais, é uma banca do Brasil, né? E às vezes com o tempo ela muda um pouco a cara, por isso que é interessante você pegar as últimas provas. Às vezes o colega vai fazer um concurso que não tenha muito tempo. Então, pronto, Polícia Federal, teve em 2018, o anterior foi 2014, se não me engano. Aí ela no meu, lá da Liga da Aprovação Policial, perguntava assim, falava, o que eu faço? Eu me preocupo com as outras provas da Polícia Federal ou com as últimas provas do SESP no nível superior? Eu respondi, falou, me corrija então se eu estiver errado, eu espero que eu não tenha falado por baixo para os meus alunos. Eu falava, não, a meu ver, claro, você tem que fazer a última prova da PF, e a última prova da PF tu não vai deixar de fazer, entendeu? Mas não, foto, não vai fazer a prova da PF 2012, 2008, 2009, sei lá, entendeu? Pega o SESP, provas, agora, né? Falando agora de 2019, pegaria a prova de 2019, 2018, o que é a tendência da banca ela mudar com o tempo para qualquer disciplina. Alexandre, como sempre você deu a opinião, a orientação certíssima. A pessoa até faz a última prova, por descargo de consciência, o que caiu na última prova. Mas, indiscutivelmente, a postura correta é você pegar as últimas provas aplicadas pela banca. Caiu um concurso do TRT, sei lá o que, sei lá, algum concurso do SESP, faço o SESP. As últimas provas da instituição que fez o concurso. Se você vai fazer algum concurso agora do SESP, que não é da área policial, por exemplo, aí você faz da PF e da PRF, que foram concursos recentes do SESP. Você prioriza as últimas provas do carro. Mesmo sejam outros certames, não tem problema. Tá. E o SESP, assim, ela é aquela banca assim, que ela pega a prova e mais ou menos são bem distribuídas as questões por assunto, ou ela entra naquela história de Pareto, algumas pessoas gostam de fazer alguma coisa mágica, ainda não estuda só esses assuntos, os outros quase nunca caem e tal. Eu acho que hoje em dia, cara, para concurso, isso virou meio que uma furada, entendeu? Essa história de não, vai só naquilo que mais cai. Pô, a nota para passar tá lá em cima, e os 20% que quase não cai, tu vai errar? Gente, o certo é você. Você mesmo pode, se você que é aluno do Alexandre, está fazendo esse acompanhamento, você mesmo pode fazer o que eu chamo de gráfico de incidência. Não se trata de fórmula mágica, não se trata de achismo, o Alexandre disse, o Alexandre não disse, o professor Marcondes disse, eu deixo de dizer. É estatística. É estatística, perfeito. Estatística. Pega a última prova, as penúltimas provas, 3, 4. Eu faço isso naturalmente para os nossos alunos que a gente assessora.
Você pega lá as últimas 10 provas e estatisticamente você faz um gráfico de incidência, questão número 1. Julgue-se a interpretação de texto, questão de interpretação. O item 2, a partícula si, questões de partícula si. Questão 3, a transposição questão de transposição. Você mesmo tem capacidade de olhar para o seu edital e por meio do gráfico de incidência que você desenvolveu, analisou, você fala assim, eu tenho X tempo antes da prova. Conforme a análise de incidência que eu acabei de montar aqui, que eu verifiquei, e o correto é você mesmo fazer isso. Não é você transferir essa responsabilidade para outras pessoas. O interesse é totalmente seu. Sim, mas assim, Marconte, eu falo assim, tem gente que quer pegar e falar assim, aí vai olhar esse gráfico, aí vai olhar e falar assim, não, 80% das questões estão em meia dúzia de assuntos, e quer só estudar esses 6. Não, e o resto vai errar. Só que esses 6 tu tem que ficar craque pra caramba. Isso, aí você pode entrar no site de questões e falar, você falou aí de partícula C. Isso. Ele vai chegar e falar, eu quero CESP partícula C, já que isso cai pra caramba, eu vou fazer 100 questões desse raio. Aí ele vai, mas não vai deixar de fazer aquilo que está lá pro finalzinho do gráfico. Com toda humildade e com todo... tem muitos anos que a gente trabalha nessa área, Alexandre. Às vezes a gente brinca e fala assim, conhecimento e experiência a gente não passa, né? Mas, gente, presta atenção que eu vou falar para vocês. Você tem que ter a seguinte consciência. Você sai de casa, vai no barzinho, vai no supermercado, você vai ao banco, você se comunica por meio da língua portuguesa. Você escreve uma carta, um texto, um e-mail, você se comunica por meio da língua portuguesa. Eu acredito que o Alexandre tem experiências para relatar para nós da área fiscal, do seu trabalho mesmo. Você às vezes já deve ter pegado documentos, olhar e falar assim, nossa senhora. Não, meu Deus do céu. Gente, você se comunica por meio da língua portuguesa. Você não fala japonês no Brasil. Tá bom? Você não fala inglês no Brasil. Óbvio que inglês é importante, francês, italiano, mas você fala português. Põe isso na sua cabeça. Então, assim, você tem que ter o hábito de todos os dias, um pouquinho, dedicar um tempo para essa língua que é utilizada por você, para você sobreviver neste planeta. E além disso, só concluir, e além disso, se você está focando para a prova, eu tenho 30 dias para a minha prova. Observei pelo gráfico de incidência que eu tenho que estudar pronome relativo, vírgula de oração perto da prova, aí é Pareto. Aí você foca. Eu tenho, e ter muito bem a consciência de quanto tempo você vai dedicar para aquela matéria. Por exemplo, na área fiscal, por exemplo, criar um parênteses, na área fiscal, às vezes o candidato tem um universo de conteúdos para estudar, e ele fala assim, na hora que vai montar a agenda, eu vou estudar português, quinta-feira, 3 horas da tarde. Quanto tempo? 2 horas. Então você tem 2 horas por semana para estudar português. Aí você vai selecionando quais assuntos são mais importantes. Então, resumindo a história para você falar assim, entendi o recado. Primeiro, ter a consciência de que você tem que estudar português diariamente. Todo dia aprendendo um pouquinho mais. Uma coisa que eu falo assim, quando você tem que ficar tudo na rua, você tem que prestar atenção. Eu sou assim até hoje. Tem uma coisa que eu esqueço muito. Então, assim, o que eu faço? Eu estou na rua, eu vejo lá, preciso... alguém fala comigo, você tem que obedecer o chefe. Aí eu fico já assim, obedecer o chefe ou ao chefe? Podia ter celular, né? Pô, lá, regência obedecer. Obedecer ao chefe, que obedecer é verbo transitivo indireto. O Alexandre está certíssimo. Mas eu esqueço. Por exemplo, Alexandre... Aí eu olho já no celular, obedecer ao chefe. Por exemplo, Alexandre... Vira uma paranoia. Certa vez, conversando com o diretor de um banco. A gente estava conversando sobre propostas e eu explanei para ele os meus objetivos. E ele falou assim, nossa, tudo que você falou vem de encontro ao nosso interesse. Ele falou, pai, então aí eu falei assim, não você mas então não está certo, o que a gente vai ter que ajustar? Ele falou, não, está tudo perfeito. Eu falei assim, mas você acabou de falar que tudo que eu disse foi de encontro aos seus interesses. E ele... não sabia. Percebam a gravidade da situação. Se você assistir ao Jornal Nacional hoje à noite, eu tenho convicção de que você vai ouvir o William Bonner falar assim, a grande maioria da população, a grande maioria é uma expressão que está errada. A maioria é uma expressão partitiva, e usar a palavra grande junto à exprção partitiva é um erro. Então existem vários... Eu acho que eu acabei de cometer esse erro. Eu vou contar depois. Não bota não. Eu vou editar. Não, fica... Isso eu não sabia. Essa é uma... pessoal, estou aprendendo aqui. A grande maioria eu não sabia. Todo mundo fala, a grande maioria. A maioria já é um conjunto de pessoas. É igual aquele melhor antes de participar, né? Da mesma Todo forma. mundo fala o melhor
Antes de participar, falando um pouco de melhor, é mais bem. Vocês estão percebendo, gente? O Alexandre, nossa, o cara é um gigante do mundo do universo e acabou de reconhecer de uma forma singular aqui. Vocês estão percebendo? A língua portuguesa é para o dia a dia. Então você tem que ter esse hábito, essa cultura de aprender o português ali no seu dia a dia. E aí quando você vai estudar para concurso público, vamos lá, estudo reverso, analisando pontualmente os assuntos, né, com os assuntos mais importantes e verificando, conforme um gráfico de incidência, quais são os assuntos que você tem que dar mais importância. Pronome relativo, é pontuação, é partícula se, quais são os assuntos que, se você agir dessa forma, eu tenho convicção de que em pouco tempo a pessoa está gabaritando língua portuguesa. Você começou o vídeo falando assim, que temos dois perfis de candidatos, acabou que a gente abriu os dois. Aquele que tem pouca base e aquele que já tem uma base melhor. Aquele que já tem uma base melhor, de repente ele precisa de uma aula assim, mas ele tem que ler um material e fazer questões pra caramba e até olhando pelo estudo reverso. Vai lá, pega uma questão do CESP, dá uma olhada qual é o assunto, estuda aquilo ali. Tem uma coisa que eu falo também para meus alunos, é o seguinte, uma coisa, é o tal do massacre. O que eu chamo de massacre? Depois de um tempo você fala assim, pô, a pergunta muito comum de concurseiro, fala, pô, Alexandre, eu não consigo passar dos 80% de acerto. Ouço demais. Eu pego, o que eu falo para o candidato? Eu falo, peraí, vamos lá. Primeiro, o que você está errando? Você está errando coisas decorebas, coisas que você está se embolando no enunciado, tá? Ou alguns assuntos específicos. Aí a pessoa responde, não sei. Aí fica difícil. Aí eu falo, então vamos lá. Você vai pegar agora 10 provas da sua disciplina português. Você vai pegar 10 provas de português do CESP. Você vai resolver. Tudo que você errar, você vai anotar qual foi o assunto. Perfeito. Você vai perceber que alguns assuntos você volta e meia erra. Até pelo bom senso. Por exemplo, você vai fazer isso e fala, putz, lá vem questão de verbo. Lá vem a questão de pontuação. Você já guardou um traumazinho. E às vezes não é nem só o errar, porque a pessoa às vezes fala, eu acho que é verdadeiro. E às vezes ele acertou. Mas isso conta para você ter que revisar aquilo. No fundo, às vezes, então a pessoa tem que ter a sabedoria. Aí é que vem novamente o que o Alexandre falou. Então é bom você ter uma noção geral do assunto para você falar assim, peraí, essa questão aqui sobre transposição das vozes verbais eu acertei, mas no fundo acertei com uma dúvida aqui. Não conta, porque na prova tu podia errar. Exatamente, então você tem que pontuar isso. Aí, o que eu chamo de massacre é o seguinte, aí depois que você fizer uma análise de X provas, você vai ver quais os assuntos que você teve mais dúvida ou errou, aí você vai falar, pô, quer ver, a maioria das coisas que eu errei é verbo, é pontuação e é crase. Então eu vou pegar um site de questões, vou botar lá, pontuação, CESP, estamos falando de CESP, né? Pontuação CESP. Eu vou imprimir 50, 100, 200 questões dessa droga e eu brinco de massacre. Tu vai massacrar a pontuação. Tu vai massacrar a pontuação. Tu vai ver que tu já vai melhorar naquelas ali. E o ideal, inclusive, é nem oxigenar com outros conteúdos portugueses. Fica só massacrando. Não, é um massacre. Se eu tomar uma pontuação, essa minha sessão de estudo aqui eu vou massacrar a pontuação. Na próxima vai ser crase. Com a devida licença, eu vou pegar essa teoria do massacre para poder usar com meus alunos. Posso? Por enquanto estou cobrando royalty não, porque eu não registrei. Se eu registrar, mas eu brinco do massacre. Meus alunos até tem um vilão da Marvel, né, que é um bonequinho que é um massacre. Eu já mostrei um bonequinho, esse aqui é um massacre. Está com problema em pontuação, massacre nele, entendeu? Que quando você está estudando uma coisa assim, você tem uma curva de aprendizagem. Se você começar a estudar hoje para concurso, do zero, tá? Qualquer concurso, você em 6 meses, um ano, sei lá, um ano e pouco, você vai variar para cada um, você já consegue, sei lá, vou dar um chute aqui, tirar uma nota 6 numa prova. Positivo. Aí, sei lá, vou dar um chute aqui, tá? Vamos supor que em 6 meses você conseguiu tirar 5. Aí, para tirar 6, você faz uma médiazinha ali aritmética. Não, é cada vez muito mais tempo para ter um ganho. Entendeu? Primeiro porque tu já começa com 20%, na maioria das bancas ali o ABCDE. Então, assim, tem uma hora que quando você chega ali no 70%, no 80%, se você não começar a fazer coisas diferentes, tá? Ter bons métodos de estudo, ter alguns macetes, tipo que a gente falou agora do massacre e tal, você não sobe. E você não acha que assim, eu estou tirando 7, eu levei um ano para tirar 7, para tirar 8, às vezes você leva mais um ano para subir de 7 para 8, isso que é complicado. Por isso que você tem uns macetes para você dar esses pulos. É imprescindível. E eu vejo, acompanhando alguns alunos, que as pessoas que fazem o acompanhamento e pessoas que não fazem acompanhamento, primeiro que as pessoas que fazem acompanhamento, elas se sentem muito mais seguras, tranquilas em relação ao caminho. Assim, né? Bem em relação ao caminho. Nossa, eu estou no caminho certo. E as pessoas que não fazem acompanhamento, elas ficam assim, nossa, o que eu vou tentar amanhã? Então, realmente,
o acompanhamento é imprescindível. E junto ao acompanhamento aí vem as dicas de quem realmente já faz isso há 15 anos, acertando, testando, acertando, testando, errando, acertando, testando, 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 aprovando, vendo o resultado dos candidatos e a partir daí consegue ter a certeza de que se a pessoa faz isso, ele tem muito mais chance de se dar bem do que o concorrente. Marcondes, foi um prazer falar com você aqui. Esse vídeo ficou grande, ficou maior do que a gente imaginava, mas espero, como a gente fala assim, é o contrário, quando é vídeo é o contrário de perfume, né? Nos maiores é que você consegue ter mais conteúdo. Espero que o pessoal aproveite esse vídeo aí, principalmente quem vai encarar a prova do CESP. E nós vamos já gravar em seguida, sei lá quando que vai ao ar o próximo vídeo sobre provas da FCC. Nossa, e FCC, eu tenho algumas orientações importantes para os candidatos que eles vão se amarrar. Beleza. Então, pessoal, um grande abraço. Siga o Marcondes Júnior, vou botar o link para o canal dele aí. Um grande abraço. Qual é o seu site? Pessoal, acessem nosso site, marcondejunior.com.br e nos acompanhem nas redes sociais, Facebook e Instagram. Sempre novidades e dicas todos os dias. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.